sobre implante. Hoje a aula é com o professor Eduardo Kurihara. O professor Eduardo é professor da nossa equipe de prótese da UEM, e ele é especialista em prótese, mestre, doutor. Ele trabalha muito com prótese sobre implante do sistema Straumann, né? Tem toda uma vivência aí, tem muita coisa para passar para a gente. Então, professor Eduardo, eu agradeço a sua presença, sua colaboração aqui no curso, e eu deixo a palavra com você para que você fique livre para nos mostrar aí todo o seu conhecimento. Muito obrigado, Fernanda, pelas palavras. Eu acho que a maioria do público aqui é de graduandos. Sim. Perfil graduandos, então, né? Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre as opções de tratamento para a arcada edêntula, focando apenas sobre overdenture. Só que, antes de falarmos em overdenture, como vocês que estão aí na graduação, talvez já tenham tido contato, a maioria dos pacientes, antes de ser recomendado, o paciente é usuário de prótese total convencional, como esta que está sendo mostrada na imagem aqui, uma prótese total superior, né, de longa data de uso. A prótese antagônica, esse superior, é a inferior, com os dentes com a superfície muito gasta, sem cúspides praticamente, já alguns sinais. Vocês conseguem ver a seta aqui, onde eu estou apontando? Conseguimos, Eduardo. Conseguem enxergar? Tá. Então, ótimo. Bem, aqui já mostra alguns pontos de conserto da prótese, né, com resina acrílica autopolimerizável. Então, já é uma prótese com muito tempo de uso, muita intensidade também de uso. E ela se acomoda sobre esta mucosa, tanto a mucosa superior quanto a mucosa inferior. Com uma nota de que, na inferior, se vocês observarem quanto existe de rebordo residual aqui que pode segurar esta prótese. Então, é um rebordo raso, né? Pouca retenção para uma prótese total, e aí que o paciente começa a se incomodar com o uso de uma prótese total convencional. Um outro caso aqui, o próximo caso é de uma paciente que usou a prótese por 35 anos. Então, vocês veem que essa prótese de 35 anos de uso, praticamente, ela tem aqui uma parte de resina acrílica incolor, né, na parte justamente onde entra em contato com a mucosa, tanto na superior quanto na inferior. E praticamente essa paciente já não tem mais nada do rebordo. Aliás, ela tinha até uma certa dificuldade que se apresentava para os profissionais, né, para os clínicos que trabalharam com ela, que vocês estão vendo essa faixa aqui? Estão vendo esse tecido? Esse tecido aqui, ele não é o rebordo. É o assoalho de boca que está sobressaindo sobre o rebordo. Ou seja, o rebordo residual dela era mais raso do que o próprio assoalho de boca. Então, ela praticamente quase que mordia em cima do assoalho. Então, para esse tipo de paciente, vocês devem imaginar qual é o conforto que esse paciente atinge para poder mastigar alguma coisa, sem contar a instabilidade da própria prótese. Então, aqui numa visão com ela com a boca fechada, com a boca entreaberta, se observa, né, sinais de atresia muscular. Além disso, também a perda de dimensão vertical, com a dobra do lábio superior sobre o inferior. E aí, já para resumir, porque a gente vai entrar nos conceitos da overdenture à frente, mas só para resumir, este é o resultado que a gente pode conseguir com uma paciente que era usuária de uma prótese de 35 anos, sem rebordo,
sem conforto para mastigação, e coloca aí, recebe um tratamento com apenas 2 implantes e coloca uma over, né, 2 implantes aqui na região dos caninos inferiores, a prótese total superior é convencional, e a prótese inferior, então, retida sobre 2 implantes no sistema Ball Attachment. Eduardo, desculpa te Sim, interromper um pouquinho, mas tem alguns alunos querendo entrar ainda. Você tem que aceitar. Alternar as deixa eu janelas e fechar. aceitar. Eu tenho que alternar? Isso. Não consigo ver aonde que eu alterno e aceito eles. Volta para o navegador Vou da sair da internet. apresentação. Pode ser. Geralmente eu fico aceitando para não ficar interrompendo a aula mesmo. Ah, sim. Mas estamos todos aprendendo a mexer com essas Mais alguém? ferramentas. Eu acho que não. É, com certeza. Ok, então, vou voltar para a apresentação. E aqui, só para comparação, né, como a paciente se apresentava com a prótese antiga, na sua visão em situação de oclusão, e o sorriso antes e o depois. Então, vamos para a gente entender como se chega nessa situação de você pegar e deixar uma paciente que tenha condições de mastigação, a gente precisa entender como é que são os passos para se fazer uma over. É lógico que nessa apresentação eu não consigo passar todo o conceito, mas assim, pelo menos para vocês terem uma ideia do que é possível. Então, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória, um planejamento protético em cima de um paciente que é totalmente edêntulo, a gente já pensa assim, se ele é totalmente edêntulo, pelo menos ele deve ser usuário de uma prótese, seja ela só superior ou pelo menos as duas, superior e inferior, porque a maioria acaba abandonando a inferior e às vezes nem utiliza mais. Então, de 10 a 30% dos pacientes, eles estão insatisfeitos com a prótese total. As principais queixas desses usuários de prótese total é perda de retenção da prótese inferior, dor durante a função, problemas com a fonética, porque a prótese ela não tem estabilidade, problemas com a estética, porque geralmente essas próteses já perderam muito da sua estrutura acrílica, e também o próprio paciente já teve muita reabsorção e acabou perdendo muita altura. E também problemas durante a alimentação. Tudo isso devido à perda da retenção e estabilidade, que ela é mais intensa, principalmente durante os primeiros anos após a extração do paciente. Mas ela se torna vagarosa, sequencialmente, no decorrer dos próximos anos, não cessando completamente essa reabsorção. A longo prazo, o que a gente pode pensar é que a mandíbula, ela pelo menos reabsorve, a longo prazo, em 0,2 milímetros por ano. Então, se a gente pensar, existe, além da questão, às vezes o paciente pensa assim, mas eu não quero fazer tratamento com implantes, porque eu tenho um receio. E aí, você fica pesando, se o paciente não fizer o tratamento com implantes, esse osso, a perda, continua sendo contínua. Agora, se ele colocar implantes, e esses implantes derem carga de mastigação, pelo menos o que dá para se embasar em cima da literatura é que naquela região onde estão os implantes, a reabsorção óssea, ela praticamente para. Eventualmente, pode acontecer reabsorção se tiver algum problema de higienização em volta dos implantes, o que pode levar a uma periimplantite. Alguns casos severos de reabsorção não cumprem as necessidades dos pacientes. Então, o paciente chega num ponto que a reabsorção é tão grande que ele já não consegue
mais utilizar a prótese, não tem mais segurança para falar, não tem mais segurança nem para sair de casa. Se a gente pensar, quanto tempo é utilizado os implantes, né, na odontologia, de uma forma segura? Então, isso foi há poucas décadas atrás. Então, ainda nós encontramos pacientes resistentes para esse tipo de tratamento. As mandíbulas edêntulas restauradas com implante, elas podem ser restauradas de diferentes maneiras, de vários tipos, né? Se você vai fazer uma over, se você vai fazer uma fixa, que tipo de fixa que você vai fazer? Uma fixa de um protocolo de acrílico, ou é um protocolo cerâmico, ou ainda não é nem protocolo, são segmentos de dentes que serão instalados sobre diferentes disponibilidades de implante. Isso também depende do número suficiente de implantes que serão colocados e as relações verticais e horizontais que devem ser favoráveis para a colocação dessas próteses. Pacientes que têm um bom na radiografia e na tomografia, que a gente tem um bom rebordo, só que não foi avaliado previamente qual é o espaço viável para se fazer essa prótese. Então, pensando nisso, você vai pensar em número e distribuição. Qual é o custo desta prótese que vai ter para o paciente? Quais são as possibilidades estéticas que estão disponíveis para você aplicar de uma forma correta para esse paciente? Porque nem sempre uma over pode ser indicada para um paciente e ele ficar satisfeito, e também nem sempre uma fixa pode ser aplicada e o paciente sair plenamente satisfeito. Então, numa maior abrangência de pacientes, geralmente a over, ela satisfaz em termos estéticos. Porém, a maioria dos pacientes não querem receber uma prótese removível, pois no conceito deles eles já tinham uma prótese removível. E por que eles vão pôr uma segunda fase de tratamento? Por que eles vão receber uma prótese removível? Então, isso, vocês têm que ter uma consciência muito grande sobre qual tipo de tratamento que vocês vão oferecer para o paciente. Cabe bem uma prótese fixa para esse paciente? Muitos fatores podem influenciar a escolha do tratamento. Então, parece lógico que a gente tem que dividir esse processo em alguns passos. O primeiro passo, no exame inicial, que conduz para a revisão das opções e plano de tratamento preliminar. Um passo 2, o plano de tratamento específico baseado na escolha do paciente. E o terceiro e último seria o desenho proposto da relação implante-prótese. Será que a prótese que eu estou planejando tem espaço suficiente para ficar sobre os implantes e gerar uma estética aceitável? Então, ouvir, né, no plano de tratamento inicial, os desejos e queixas do paciente, saúde e histórico. Ele é um bom candidato para receber implantes? Quanto ao meio, informação específica coletada, possibilidade de construções, qual é, então, especificamente o tipo de prótese que o paciente vai receber, informações sobre as opções de tratamento e o que esperar de cada tipo de tratamento. Então, se ele vai receber 6 implantes na superior para receber um protocolo, tem que avisar, como exemplo, que se ele é um usuário de prótese total há 35 anos, como era aquela paciente, e ela vai receber um protocolo na superior, ela passou 35 anos utilizando uma prótese total superior com pálato. E a hora que você entregar uma prótese protocolo sobre 6 sem pálato, como que essa paciente vai se portar na fonética? Então, tudo isso tem que ser já explicado para a paciente, para ela se preparar. Então, no plano de tratamento final é que a gente vai definir qual é a quantidade,
qual é o tamanho dos implantes, qual é a forma desses implantes e a posição deles para a gente determinar quais são os tipos de próteses possíveis para esse tratamento. E aí, explicando muito bem quais são os passos, quanto tempo se leva e quanto custa cada tipo de tratamento. Então, será fixa ou removível? Como a gente está debatendo aqui sobre over, obviamente que eu não vou fechar somente o assunto em over. Só vou mostrar os casos clínicos em over, mas a gente tem que entender que existem indicações para se fazer over e um alerta, principalmente quando você vai passar para uma fixa. Então, você tem que avaliar suportes facial e labial, observar com a prótese antiga e sem a prótese, tanto de frente quanto de perfil. No perfil, se existe um suporte facial compensatório em pacientes com perfil côncavo, como esta foto aqui, ó, letra C, letra C, a figura C. A linha do sorriso, o paciente com alta linha do sorriso e muita reabsorção óssea, uma over, ela provavelmente será indicada para cobrir a flange vestibular e evitar problemas estéticos, para não demonstrar o limite entre uma prótese protocolo fixa, que vai ter provavelmente os dentes, e o paciente tendo, às vezes, que colocar uma gengiva artificial. Essa gengiva artificial, então, se for um protocolo de resina, vai ser uma gengiva artificial de resina. Se for um protocolo cerâmico, provavelmente vai ser uma gengiva também cerâmica. Então, tudo isso a gente entende. É lógico, se o dente vai ficar muito comprido, né, que você não estava pensando em colocar uma gengiva artificial, mas você vê que o dente vai ficar muito longo, aí começa o conflito. Então, para você não ter esse conflito, você tem que avaliar isso previamente. Se você vai colocar uma fixa e vai precisar de uma faixa de resina, que seria respectiva à gengiva. Porque o paciente pode não querer esse tipo de gengiva. Para você pode parecer natural como profissional, mas para o paciente, às vezes, ele não aceita esse tipo de reconstrução. Mostra a horizontal dos dentes, o comprimento do lábio superior aqui, ó, como na figura D, qual é o comprimento que existe desse lábio. Então, antes da gente prometer para o paciente, né, que em situação de repouso ele vai mostrar a borda dos incisivos, mas qual é a idade do paciente, aqui ó, na figura D, qual é a idade desse paciente e quanto de tecido já desceu do lábio, porque todo tecido facial, com a ação da gravidade, quanto maior a idade, mais é a intensidade desse tecido se apresentar caído. E aí você, às vezes, julga que você vai conseguir entregar uma prótese com as bordas incisais numa situação de repouso, né, essas bordas à mostra, e às vezes não cabe para esse paciente. Então, também você tem que avaliar a relação intermaxilar, então, com o encerramento diagnóstico, né, como na figura aqui, ó. Você já tem aqui, você pode, inclusive, pegar a própria prótese antiga do paciente, se ela tiver numa proporção boa de largura, de comprimento de dentes, né, razoável já no comprimento de dentes, você pode simular. Esse paciente, por exemplo, foi feito enceramento diagnóstico em modelos articulados. Então, este tipo de paciente, ele seria um bom candidato para receber um protocolo de resina? Não. Esse paciente não tem espaço para colocar resina na parte de gengiva artificial. Por quê? Porque logo abaixo dessa resina acrílica existe uma armação metálica. Então, o espaço aqui para armação metálica e para resina acrílica, que é respectiva à cor da gengiva, é muito curto. Então, esse tipo de paciente aqui só teria, talvez, uma chance aqui, ó, de receber um protocolo cerâmico, como aqui nessa figura D.
a gente observa que a relação do comprimento dos dentes que acomoda sobre a parte do rebordo residual é uma relação muito boa para protocolo cerâmico. Então, termos em consciência que os pacientes com arcada edêntula podem ter problemas com o uso de próteses convencionais, como falta de retenção durante a mastigação, problemas fonéticos, estéticos e principalmente baixa autoestima. Então, quando nós falamos especificamente nesse tipo de tratamento, que é uma over, nós devemos pensar que não existe apenas um mecanismo de retenção, mas existem vários tipos de mecanismos. Os mecanismos com retentores magnéticos, encaixe tipo bola attachment, o locator, a coroa cônica e um sistema que poderíamos dizer que é da Straumann, mas está existindo esse tipo de retentor também em outras marcas, o Novaloc. Utilizado, quase que não é mais aplicado. Então, eu não vou nem debater muito sobre as indicações e contraindicações, tá? Porque é um sistema praticamente já abandonado pelas dificuldades, mas só para exemplificar, você tem um implante, você coloca um pilar, um abattement magnético, e sobre esse pilar magnético vai acomodar um ímã. E esse ímã, vocês observam que ele tem toda a retenção para ficar preso na prótese total. Então, temos lá o rebordo, o pilar, o abattement magnético já está posicionado sobre o implante, e aí esta peça vai ficar retida no acrílico da prótese. Outro sistema que é muito utilizado é o sistema O-ring ou Ball Attachment. A indicação é para utilização com implantes padrão regular, de diâmetro regular, é um encaixe resiliente em mandíbulas edêntulas, em conjunto com o máximo de 2 implantes, para garantir um grau de liberdade. É aplicado também para casos de espaços verticais menores, quando não dá para se aplicar barra, porque a barra necessita de um espaço maior, por ter uma estrutura um pouco mais elevada. Então, a barra, às vezes, não é indicada quando você tem pouco espaço. Mas o sistema O-ring, ou Ball Attachment, ele pode ser indicado, dependendo do sistema, da marca, ele pode ter uma altura baixa e você conseguir acomodar esse sistema retentor dentro de uma prótese total inferior, por exemplo. Então, em caso de uma oferta de espaço horizontal muito reduzida, as barras provocam uma área bojuda na zona lingual e incomodam devido ao espaço apertado em língua, principalmente para aqueles arcos em formato de V. Porque se você vai colocar um retentor, dois implantes, num rebordo em formato de V, como que você vai atravessar uma barra ligando um implante ao outro com essa barra? Porque daí não existe espaço, talvez, para prótese. E fica um volume, às vezes, para você compensar isso, fica um volume muito saliente pela lingual, o que acaba ocupando espaço da ponta da língua. Agora, uma outra vantagem também é que o encaixe ele é esférico, então a higienização, o acesso à higienização ele é muito fácil. As contraindicações para esse sistema é quando se usa mais do que 2 implantes por maxila ou mandíbula, em reconstruções mistas com dentes e implante, né? Não dá para, por exemplo, eu já vi isso, você ter segmento na parte posterior de um sistema de Ball Attachment, ou seja, o paciente tinha os anteriores de canino a canino, mas a cada lado ele tinha o sistema Ball Attachment por segmento posterior. É um risco, né? Implantes sem paralelismo e assimétricos em relação ao plano oclusal também não são muito indicados, porque conforme a angulagem dos implantes que foram colocados,
a angulagem pode atrapalhar, a diferença de angulagem pode atrapalhar a retenção desse tipo de retentor. Então, implantes também desfavoravelmente distribuídos no arco, dependendo do posicionamento, e não só da angulagem, e em situações de cristas alveolares desfavoráveis. Então, só para exemplificar, olha aqui, se eu tenho, né, 2 implantes que serão colocados na região anterior, é só eu imaginar, se eu tenho que fazer uma ligação de um implante até o outro com um sistema de barra, eu já saio fora da área que compreende a área respectiva à prótese a ser colocada. Então, aqui para exemplificar figurativamente o sistema ring, então, nós temos o implante, temos o retentor em formato de bola, e temos aqui, então, o macho e a fêmea. Então, na prótese, fica posicionado o retentor, a parte fêmea. Aqui, já para até exemplificar, um dos motivos que um faz de over, manutenção que a over, ela gera. Então, tem que se fazer manutenções. As manutenções são o quê? As trocas dos retentores de forma periódica. Então, aqui, especificamente nesse sistema da Straum, nós temos um retentor, um anel de titânio, mas por dentro nós temos aqui ó, uma lamela de ouro. E essa lamela ela é regulável. Então, conforme a prótese vai afrouxando, eu consigo regular essa lamela e gerar uma retenção um pouco melhor. Só que é lógico que isso existe um limite. Você vai utilizar até um certo tempo. Depois, por mais que você tente apertar, a prótese ela não vai reter mais. E aí o que você precisa fazer de substituição é tirar essas lamelas de ouro, usadas e gastas, por novas lamelas. Nesse caso aqui, vocês podem observar que esta situação, daqui do que vocês olham na direita, do retentor da direita, em comparação com o retentor da esquerda, alguma coisa tem de diferente. Só tem uma lamela aqui. As outras 3, porque ela é dividida em 4 aqui, as outras 3 foram embora, fraturaram. Vamos ver numa posição um pouco mais próxima. Então, o ouro, ele é maleável. Dependendo da utilização, isso daqui eu diria uma má utilização, então, e o desgaste também, vai fadigando o metal e o metal acaba fraturando. Então, pelo teto aqui, ó, da onde encaixa a bola, a gente dá para ver que já tem um certo esmagamento aí, né, do próprio metal de titânio. Esse é um sistema que eu poderia dizer que não é um sistema ruim. Em comparação com outros sistemas que tem, às vezes, um material que seja ele borrachoide, plástico. Então, esses outros materiais borrachoides e plásticos, eles levam ao desgaste um pouco mais rápido. Porém, a substituição, eu concordo que é uma substituição um pouco mais facilitada e financeiramente mais interessante do que esse sistema, que é o da Straumann, que é substituição por lamelas de ouro. Como é que ela é entregue para vocês? Então, ela é entregue numa situação de 360 graus, aqui, então a gente vê aqui, ó, 360 graus, então conforme você vai girando no sentido horário, conforme você vai girando no sentido horário, ela vai ficando cada vez mais apertada, mais retentiva. Então, do 360, você dá uma volta inteira, ela fica apertada até o encosto. Então, do zero, quando você chegou no final do apertamento, ela vai oferecer uma força de retenção de 1.400 gramas. E aí vai diminuindo conforme você vai soltando a lamela. Isso você faz quando você vai entregar a prótese. Mas você faz o caminho inverso conforme o paciente for usando a prótese e sentindo que essa prótese está perdendo a retenção. Aqui, para uma comparação, esse já é o sistema nacional, né, onde nós temos aqui
o attachment bola do sistema anel-dente e o attachment equator, né, que é o respectivo ao locator. Então, existe um sistema que é já há muito tempo utilizado fora, que é o locator, e a anel-dente fez um sistema praticamente idêntico, que é o equator. Então, aqui com seus diferentes alturas de pilares e os seus retentores específicos, tanto para o sistema bola, quanto para o sistema equator. Então, aqui, demonstrando como que fica a situação que é um análogo. Por dentro do análogo já está instalado o abattement, em forma de bola, e o retentor a fêmea aqui. Eu estou apertando aqui justamente para demonstrar que existe estabilidade, só que essa estabilidade foi adquirida na construção desse anel plástico. Porque se você pegar e deixar ele livre ali, para fazer a captura na boca, essa peça pode ser capturada. Quanto maior a inclinação do retentor fêmea, pior vai ser a retenção. Então, quanto mais estável, no ângulo de 90, tiver esta cápsula com o abattement, melhor. E como que você faz isso? Você pode obter até da própria ponta misturadora. Você corta a ponta misturadora, uma faixa dela, né, que seja suficiente para o encaixe total da cápsula. Tem que conferir isso, que a cápsula ela tem que encaixar completamente e oferecer retenção, senão você vai diminuindo esta espessura do anel até que você consiga essa retenção completa. Então, temos lá infraestrutura com 2 implantes conectados entre si por uma barra. O apoio da prótese na anterior vai ser pela barra e na posterior vai ser pela mucosa. Então, esse já é um outro sistema que não é o bola attachment, esse é o sistema de barra, que vai ser mostrado mais à frente. Os movimentos laterais e extrusivos não prejudicam a retenção e o movimento intrusivo acontece distribuição das forças tanto na mucosa quanto nos implantes. Na mandíbula, então, que é comumente usado, é a situação 1 e 2, que são 2 implantes isolados, para se fazer no sistema bola attachment e uma over, ou 2 implantes splintados por uma barra, que é uma barra fundida, e uma over. Agora, esta situação de 4 implantes splintados e uma over, essa já é uma situação muito rara de se fazer. Praticamente, eu poderia dizer que quando você coloca 4 implantes, se esses implantes estiverem numa situação favorável de comprimento e posicionamento, daí por que colocar uma over? Aí você pode partir para uma fixa, né? Agora, a não ser que exista uma demanda para que seja uma over, e para que não podia ser uma situação onde você só 2 implantes contemplariam a estabilidade desta prótese. Então, na situação de 2 implantes isolados e uma over, pode ser, então, utilizado com encaixe tipo bola, locator ou imã, mas como eu salientei já no começo da aula, o imã é praticamente raramente utilizado, é adequado quando a altura mandibular for menor do que 10 milímetros. Os pacientes que solicitarem maior estabilidade e retenção do que aqueles pacientes que usam prótese total convencional. Podem ser empregados todos os tipos de encaixes, então, bola, locator, magnetos ou até coroas telescópicas. As vantagens desse sistema que tem uma boa facilidade de higienização e manutenção, é indicado para rebordo mandibular extremamente reabsorvido, quando já se perdeu muita altura e muito volume, viabilidade em casos de espaço intermaxilar restrito, procedimentos laboratoriais são bem mais simples do que você ter que fundir uma barra, por exemplo, e tem uma boa relação preço e desempenho.
As limitações é que elas requerem ativações frequentes, então, se o sistema ele é passível de ativação, você pode ativar. Agora, se ele não é passível de ativação e os seus componentes sofrem desgaste, você tem que fazer a substituição. Uma possível necessidade de reforço metálico na prótese deve ser avaliado se você tiver espaço para colocar essa infraestrutura metálica, porque às vezes só o acrílico ele não é suficiente para servir como uma prótese que contemple toda a resistência para uma mastigação. A falta de paralelismo das fêmeas dos encaixes, como eu falei em slides anteriores, tipo bola locator, podem ocasionar perdas de retenção. Quanto maior a divergência de ângulo entre os retentores, pior será a retenção. Os encaixes magnéticos não podem ser ativados e têm pouca retenção, então por isso que eles estão praticamente abandonados. Esta é uma imagem de uma paciente que veio, né, com a fratura de uma peça que a gente entregou. Então, a gente observa aqui, nesta imagem, olhem lá na seta, olhem a quantidade de acrílico fraturado. Então, praticamente o acrílico vinha, né, daqui até aqui, ó, próximo dos dentes. Então, toda essa extensão fraturou, mas dá para observar aqui que só pela cor que existe aqui, essa fratura ela já estava, né, mostrando a sua presença já previamente, gerando infiltração em torno do dente. Na situação de dois implantes isolados e uma over, também temos que tomar alguns cuidados com a rotação do encaixe sobre o pilar. Então, qual é a situação? A incidência de cargas, ela pode ser somente somente não, ela pode se dar mais em incisivos ou em molares. Então, você tem que pensar muito bem onde vai ser colocados os implantes. Eles vão ser colocados numa situação muito anterior, de um implante ficar muito próximo um do outro. Aí, como fica toda a extensão lá para trás? Ou ainda uma situação inversa, se os implantes serão colocados de uma forma muito distal, né, numa região até um pouco atrás da região dos caninos, e aí pode acontecer o quê? Uma certa rotação, um balanço da prótese, no sentido antero-posterior, como se fosse uma gangorra. Então, aqui o abattement do sistema bola, aqui figurando o retentor, ele encaixa sobre o bola. Então, o movimento sempre será de retirada e inserção, mas dependendo da mastigação do paciente, ele pode sofrer oscilações, essas oscilações não podem ser muito grandes, assim como também não pode ter uma divergência muito grande entre implantes, porque senão vai afetar a retenção dessa prótese. Outra situação também é que os implantes, sempre pensar nisso, se você tiver uma mandíbula onde a quantidade óssea é diferente de um lado do que para o outro, você vai ter uma situação de diferentes níveis de retentores. Então, você vai ter um retentor num nível e depois lá acima um outro retentor. Isso também não é favorável. Então, uma divergência angular, uma divergência de altura, aliás, uma diferença de nível horizontal também pode afetar a estabilidade dessas próteses. Então, uma situação um pouco mais equilibrada, né, entre dois implantes, uma situação que fique o mais paralelo possível e o mais semelhante num nível horizontal entre um implante e outro, isso se torna uma situação favorável para colocar esse tipo de prótese. Então, para quem faz a cirurgia, tem que se pensar, a hora de colocar os implantes, eu preciso planificar esta área óssea para receber o implante e eu deixar numa situação horizontal mais favorável? Então, se acomoda a prótese sobre o implante, se o paciente vai mastigar de um lado ou do outro, entender que vai ter uma oscilação. Outra situação, então, com dois implantes splintados e uma over, geralmente
os implantes eles são colocados na região dos caninos, ou talvez até mais anteriormente. Posicioná-los em áreas mais mesiais pode ter muitas vantagens, sobretudo em arcos mais triangulares. Então, se você tem um arco triangular, você se vê quase que obrigado a colocar numa situação mais anterior. Para quê? Para que a barra não atravesse, por exemplo, olha, aqui nessa situação do desenho, para que a barra ela não invada o espaço além do que seria o acrílico da prótese aqui por lingual, como eu estou mostrando aqui com a seta, nesse desenho. Então, se for em situação de um arco triangular, melhor colocar os implantes um pouco mais anterior. A barra ela deve ser colocada diretamente abaixo das bordas incisais inferiores, a fim de reduzir a tendência da prótese inferior de girar sobre a linha de fulcro, que é esta linha aqui, ó, linha vermelha, criada entre os dois pilares. Então, na mesma situação, demonstramos agora sobre a situação do ball attachment e agora sobre a situação da barra. Então, a mesma coisa, uma planificação óssea, para quem vai fazer a cirurgia, é necessária uma avaliação se existe essa planificação óssea ou não. Ao invés de já colocar eu vou colocar o implante numa altura muito favorável de altura óssea, para que eu não sei que eu não vou ter problema. Mas e a prótese? Como é que fica depois? Vai colocar uma barra inclinada como esta? Quando a situação mais favorável é a linha verde, e não esta linha vermelha. Porque quando você colocar a prótese, na situação de mastigação, a tendência da prótese na situação de mastigação, ela pode ser de querer escorregar um pouco e gerar, às vezes, até algumas lesões, né, machucando o paciente, geralmente aqui nessa parede, ou na parede lingual, especificamente desse caso aqui, do lado esquerdo, ou ainda gerando lesões na parte vestibular, do fundo de vestíbulo do lado direito. Além do que uma sobrecarga sobre os implantes. Então, situações favoráveis é quando você deixa uma barra paralela ao eixo dos paralela não, perpendicular ao eixo dos implantes. Mas eu chamo atenção para isso daqui. Quando você tem a mucosa logo abaixo aqui, o paciente tem que ter acesso para essa higienização. Agora, se não houve a planificação óssea nesta área, o implante foi colocado de forma desfavorável e você quer colocar uma barra reta, como que você vai encontrar um meio termo aqui? Né? Você vai ter que tentar achar um espaço que exija que seja possível uma higienização e uma situação em que a barra esteja perpendicular ao eixo dos implantes. Às vezes não é encontrado essas situações favoráveis, né? E os implantes eles estão até um pouquinho distantes, e você, para não atravessar a barra como esta situação aqui, invadindo o espaço do acrílico, às vezes o profissional ele lança a mão de fazer uma barra que faça uma curva para poder ficar no âmbito do espaço do acrílico. Então, se os implantes forem colocados em posição mais distal, a linha que passa pela barra corresponderá ao eixo da rotação da prótese. Então, quando não dá para fazer reto, se faz com ângulos de solda mesial ao implante. Só que isso pode levar a uma tendência de fratura dessa barra. E também o efeito de alavanca. Então, qual é o sistema, né? No sistema barra clip, com sobre 2 implantes, não se recomenda o uso de barras circulares. Então, você tem que escolher uma barra Dolder, do tipo de secção oval, porque ela, numa situação num corte oval, ela vai oferecer uma estabilidade melhor do que uma situação de barra circular. Como exemplo, os tipos de barra que são oferecidas no mercado. A Dolder é essa primeira, a circular é esta, e a em U mais favorável ainda. Na movimentação delas, olha, o que pode acontecer. Quem consegue se deslocar mais são retentores em cima de barra circular. Em barra Dolder,
um leve deslocamento. Agora, em U, não existe esse deslocamento. As vantagens desse sistema com implantes esplintados é o custo e o desempenho, só que não quando eu comparo com próteses fixas, né? Que aí você tem uma situação um pouco mais vantajosa. Agora, quanto ao sistema O-ring, bola attachment, o que sai mais em conta é o sistema bola attachment, e não o sistema de barra, porque a barra exige componentes, assim como também o sistema bola attachment exige. Mas a diferença é que do sistema bola attachment você só faz a captura desses retentores na boca. E da barra, você tem que mandar fazer fundição no laboratório. E para se fazer fundição, existe o custo da fundição. Maior estabilidade de retenção da over e requer menos ativações no caso de barra do que com o sistema ball attachment. Aí, quando se tem uma barra, não existe a viabilidade de se fazer em arcos que têm forma de V. Não, é mais difícil porque você tem que fazer uma higienização abaixo da barra, necessidade de um espaço maior interoclusal, né, no espaço vertical para a prótese e também para a estrutura, e os procedimentos clínicos e laboratoriais são mais complexos, e se são mais complexos, demandam mais uma técnica maior e um custo maior. Barra clipe. Então, vejam essa paciente que utilizava o sistema barra clipe, já, se eu não me engano, acho que utilizava esse sistema, talvez aí uns 4, 5 anos, eu acho que era o que ela tinha relatado. A barra clipe já estava, então, unida aqui com a base acrílica da prótese, desde o começo, foi a primeira, e ela não fez a troca. Porém, o problema, nesse caso específico, não era a retenção tanto da prótese, mas era como a paciente higienizava esse sistema. Então, foi desparafusado esse sistema e nós observamos aqui, ó, a barra ela está de ponta cabeça, então esse lado onde tem o parafuso é onde se encaixava em cima da plataforma do implante. E, olhando para a boca, por que a paciente procurou? Por causa do tamanho desta lesão inflamatória aqui. Além disso, né, pela talvez falta de explicação de que deveria ser feita a higienização, a paciente não tinha só cálculo na barra, mas ela tinha cálculo em volta dos abattements. E uma situação bem, né, bem desfavorável em termos de conforto. O que foi feito para essa paciente? Inclusive, eu achei uma vez a radiografia que eu tinha tirado, porque eu queria conferir se tinha tido um prejuízo ósseo para esses dois implantes. E, numa troca de computadores, eu acabei perdendo a radiografia, acabei não colocando nessa apresentação, a princípio, e acabei que não tenho a radiografia dessa paciente. Porém, a situação óssea era favorável, ela não tinha tido perda óssea nos implantes. Então, qual foi a opção? A opção foi manter os dois implantes, não trabalhar com os dois implantes e simplesmente fazer a higienização da barra e o condicionamento tecidual dessa área. Então, aqui, no próprio condicionamento tecidual, lembram daquela lesão muito inflamada? Olha aqui, ó, no próprio condicionamento tecidual, ela aparece aqui, ó. O formato da inflamação que está lá presente. Então, aqui uma outra foto. E aí, daquela situação de inflamação, com 7 dias, ela vem e se apresenta assim. Com 15 dias, já há uma situação um pouco mais favorável, a lesão praticamente
quase que desapareceu, mas existe ainda, né, sinais aqui, ó. E 21 dias, praticamente zerado, sem problema nenhum. Então, só orientado, não, a paciente foi orientada de como fazer a higienização, depois de 21 dias ela aparece no consultório com a prótese total dela preservada, os implantes preservados e a barra nem foi trocada, simplesmente só higienizada e a orientação para ela. Esse aqui eu não vou debater, porque tem muito slide aqui, já passado 1 hora. Então, vamos mostrar aqui um sistema que provavelmente é o sistema que vai tomar o lugar de vários outros, que é o sistema Novaloc. Então, o sistema Novaloc, ele tem uma superfície lisa, que eles afirmam que é resistente ao desgaste, superfície lisa, e o retentor, se vocês olharem aqui o formato do retentor, olha só, é um metal com baixas proporções de largura e baixas proporções de altura. Tem pouco espaço para prótese. Além de você ter pouco espaço para prótese, também ela pode ser regulável. Então, existem as regulagens. Conforme a cor da borracha que vai entrar dentro do retentor, então existe a extra leve, a média, a forte, extra forte e retenção ultra forte. Então, esse provavelmente é o sistema que vai tomar o lugar de todos os outros. Esse sistema eu trabalhei com ele, não em paciente, mas num curso que eu fiz em 2018. Agora, vamos voltar as atenções para situações de maxila, quais são as possibilidades em situações de over em maxila. A situação 1, 2 implantes isolados ou splintados e uma over. É favorável? 4 implantes ou mais, implantes isolados, ou seja, no sistema de ball attachment, sistemas independentes, sem barra. É favorável? Ou 4 implantes splintados e uma over. Ou seja, no sistema barra, situação 3, é favorável? Vamos lá. Então, 2 implantes isolados ou splintados em uma over é um procedimento de risco numa maxila. Possivelmente devido a quê? A diferença de densidade óssea entre a densidade óssea de uma mandíbula e a densidade óssea da maxila. E as características locais que podem ser desfavoráveis. Há relatos de ocorrência de fraturas em infra e sobreestruturas. Existe pouco respaldo de bibliografia a esse tipo de tratamento, com 2 implantes apenas. Podem ser usados, no mínimo, 4 implantes para garantir uma reabilitação protética removível de longa duração. Nessa radiografia, a gente observa, recebi essa paciente aqui com 2 implantes estrauma na superior e o sistema de retenção ball attachment para uma prótese total. Isso é totalmente desfavorável, porque este osso da maxila, ele é uma outra situação muito diferente de um osso mandibular. Então, a possibilidade de perda aqui é muito grande. Por quê? Por sobrecarga. Se tiver diferença angular entre um implante e outro, piorou. E além disso, já chama atenção para essa situação aqui que não tem nada a ver com over, mas olha o tamanho da perda óssea nesta área e olha o tamanho da perda óssea nesta área. Periimplantite, periimplantite. Devido ao quê? À proximidade dos implantes. Existe uma situação em que você tem uma prótese unida aqui e uma prótese unitária, separadas. Mas mesmo sendo separadas, com o paciente tendo acesso à higienização aqui, a situação aqui de proximidade entre implantes foi determinante para uma perda óssea grande nessa região, e aqui uma perda óssea em progressão também, não tão grave quanto o lado direito.
4 a 6 implantes isolados e uma over é uma situação aceitável, porém pouco preconizada na literatura. A posição e localização dos implantes é que determinam se os implantes devem ser mantidos isolados. Em certos casos, por exemplo, a angulação e a distribuição dos implantes, o espaçamento pode ser desfavorável. Então, a gente vai pensar assim, que para ser isolado, primeiro requisito, você ia pensar em 4 implantes? Lembrem-se da densidade óssea da maxila. E lembre-se que para colocar 4 implantes em situação de paralelismo é muito difícil. As vantagens seriam fácil higienização, se fosse feito dessa maneira, indicado nos casos de espaço intermaxilar insuficiente. As limitações, possível sobrecarga, se a distribuição das coroas telescópicas, se for feito coroa telescópica, for inadequada. As evidências científicas em cima desse tipo de tratamento são limitados, os procedimentos laboratoriais são mais complexos, mais difíceis, e os custos são mais altos. Uma over superior implante suportada exige pelo menos 4 implantes splintados. Então, podemos ter os implantes unitários, né, trabalhando de forma separada, e pensar em 4 implantes splintados unidos por barra. E, além disso, que tenha uma boa distribuição para você poder colocar o retentor aqui nessa situação. Não adianta você ter 4 implantes que estejam numa situação muito próxima um do outro, mas você não tem o espaço para colocar o retentor. Porque não adianta você colocar somente retentor só na área anterior. Você tem que ter retentor aqui nessa situação, aqui na parte lateral e aqui na outra parte lateral. Para quê? Para evitar a rotação da prótese. Então, na anterior, entre os primeiros pré-molares, normalmente é possível evitar um procedimento de elevação de seio maxilar. Então, você vai até primeiro pré-molar. Tratamento concluído em curto espaço de tempo e sem enxerto. Se você pensar, eu precisaria colocar mais para trás, mas aqui o seio maxilar, ele está muito próximo e não permite a colocação de implantes, então você meio que se obriga a trabalhar num espaço um pouco limitado entre primeiro pré a primeiro pré, mas nunca colocar somente em regiões anteriores. Se tiver sido planejada uma barra Dolder para a infraestrutura definitiva, a distribuição dos implantes deve permitir que os segmentos da barra tenham comprimento, né, como aqui nessa imagem, só que isso aqui é de uma inferior, é uma imagem de uma inferior, mas serve para superior também, para que vocês tenham o conceito do seguinte, que a barra ela não pode ser tão curta que não permita a colocação do retentor aqui, na prótese, né, que fique preso à prótese. Aqui, então, seria só ilustrando como que fica o retentor. O retentor aqui, nesse caso, vai ficar preso na prótese, ele não fica aqui na barra. Mas tem que ter um espaço suficiente entre um implante e o outro, para que acomode o retentor aqui, e não ser tão curto ao ponto de que não acomode o retentor. Então, não adianta eu colocar 4 implantes aqui, com um implante muito próximo um do outro aqui. As vantagens são maior estabilidade e retenção da over, a flange vestibular prolongada aumenta o suporte labial, e aí é que vem uma discussão muito, né, que vocês têm que ter bem conscientes que, se você vai colocar uma fixa, e o paciente utilizou por anos uma prótese total com uma boa espessura por vestibular, no fundo de vestíbulo, você vai tirar esse volume vestibular. E aí, só a situação de posicionamento de dentes sem a cobertura de toda a flange vestibular vai dar suporte labial para o seu paciente, ele vai ficar contente? Por isso que se faz aquele enceramento diagnóstico no início. Porque se você for partir para uma fixa sem cobertura de flange, você vai apresentar para ele antes desse enceramento e perguntar para ele, você fica satisfeito se o seu volume labial ficar desse jeito? Porque se não for dessa maneira com uma fixa, então, com certeza, você tem que partir pensando em trabalhar com uma over, com cobertura vestibular. Mas aí o paciente
Ele quer receber esse tipo de prótese removível, já que ele está recebendo um tratamento com implantes? Então, esta é a solução não. Esse é o denominador comum que vocês têm que chegar com o paciente, fazendo todas as colocações possíveis dos prós e contras para definir qual é o tipo de prótese que vai ser colocado, onde tem que ser colocados os implantes. Eventuais problemas fonéticos podem ser facilmente solucionados. Então, se ele é um usuário, já era usuário de prótese total, você vai fazer uma over com palato ou sem palato? Também você pode pegar e pensar qual seria a necessidade do seu paciente. Ter uma over com palato ou sem palato? Viabilidade mesmo em casos de baixa densidade óssea. Então, colocando implantes splintados, né, você não precisa pensar em talvez colocar 6 implantes, mas você pode trabalhar apenas com 4 também. As limitações são higienização mais difícil, como foi colocado aquele caso clínico da inferior, necessidade de maior espaço interoclusal para a prótese e a altura que vai ficar essa infraestrutura metálica. Os procedimentos clínicos e laboratoriais são mais complexos e, portanto, os custos são mais altos. Que lançou o livro com Pascal Magni, professor Giovanni Salvi, um estudioso da parte de periimplantite, Urs Brager, que trabalha bastante também com prótese. E aqui tem um artigo que ele está fazendo uma revisão de literatura em cima de tratamentos tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, na maxila, desses autores, o que eles encontraram de taxa de sucesso com implantes foi de 88,6% na maxila, 75,4%, 72,4%, 95,5%. Agora, é diferente na mandíbula. As taxas de sucesso com implantes na mandíbula são maiores. 100%, 100%, 94,5%, 99,9%. Isso num follow-up, olha só, de 4, 7, 10, 5, 8, 5 anos. Não é? Então, você pensando de uma forma geral, é que os tratamentos com over funcionam melhor na mandíbula ou na maxila. Então, não pensem, eu poderia dizer assim, que não pensem, se vocês têm uma situação favorável de uma prótese total convencional, em que não necessita de tratamento de implantes, que o paciente se sente confortável, para que pôr implante? Você pode se complicar porque você talvez não tenha espaço. Porque se ele já tem um bom rebordo, ele não reclama da estabilidade, significa que talvez ele tenha uma boa altura de rebordo, e essa boa altura de rebordo não comporte a prótese a ser colocada. Então vamos para os casos clínicos. Então, num sistema nacional, aqui nós observamos o que é o retentor fêmea, né, com a sua estrutura plástica de retenção, a sua estrutura metálica que encaixa, que é o abattement que vai dentro do implante, e essa saia protetora para fazer a captura. Então, esse paciente aqui, ele queria fazer o tratamento com implantes, devido à instabilidade da prótese inferior. Nós observávamos que ele tinha uma dimensão vertical muito diminuída. Além disso, uma estética também um pouquinho desfavorável. Então, eu pedia para ele repousar, a dimensão dele era muito diferente da dimensão vertical de oclusão. Numa vista lateral, olha só o aspecto facial de perfil dele, quando ocluído e quando em repouso. Detalhe, essa situação do lábio superior dele aqui, ele está usando a prótese antiga dele. Não é uma prótese nova, não, é a prótese antiga dele. Então, vejam como desfavorece
uma situação onde o paciente perdeu muita altura de rebordo, tanto superior quanto inferior, além do que a própria prótese sofreu desgaste, tanto na parte interna quanto na parte dos dentes. Então, fazendo um comparativo, as barras têm o mesmo tamanho, traçando, né, para dizer que a foto está alinhada, a foto ocluída com a foto em repouso. Olha o nível labial, como ele sobe quando o paciente oclui. E olha o nível do queixo quando o paciente está em repouso e quando o paciente oclui. Então, o paciente fez o tratamento com os 2 implantes. Quem fez esses implantes foi o professor Roberto Hayashibara. O paciente tinha, né, o histórico de dormir com a prótese, por isso essa situação do palato. Foi feita a moldagem, foram feitos os cálculos das dimensões sugeridas para ele. Então, em situação de dimensão vertical de oclusão era 4,2, em situação de dimensão vertical de repouso era 6. Utilizando aquela calculadora científica, dimensão vertical de oclusão é igual dimensão vertical de repouso menos 3 milímetros, que vai dar o espaço funcional livre. E aí foram feitos esses cálculos e transferidos para o paciente. Então, o que a gente tem que ter em mente é o suporte labial para esse paciente tem que ficar agradável, aonde se dará a borda incisal, qual é o plano horizontal que seja digno para ele, corredor bucal tanto do lado esquerdo e lado direito, as linhas de referência, a linha mediana, as linhas do canino, guia canino, a dimensão vertical de repouso, como que você calcula essa dimensão vertical de repouso, como que você afere ela, como que você chega na dimensão vertical de oclusão, que será da prótese, e qual também era a dimensão vertical de oclusão da prótese antiga, além das relações intermaxilares. Porque geralmente esses pacientes, eles fazem com próteses muito desgastadas, a protrusão mandibular. E quando você vai entregar uma prótese nova, geralmente ele quer gerar aquela estabilidade e a segurança protruindo a prótese. Então, muitos pacientes têm essa dificuldade, recebe a prótese nova, mas vai falar, vai mastigar, quer projetar a mandíbula para frente, buscando uma estabilidade que ele tem programada no cérebro dele, que ele tem que fazer aquilo, mas não é mais necessário. Então, essas são as próteses do paciente, e a gente observa o quê? Olha o tamanho da altura daqui, que seria correspondente à gengiva dele. Então, daqui, da parte cervical até a base, a gente percebe qual foi o tamanho da reabsorção que esse paciente teve em relação a rebordo. Então, aqui as 2 lojas para fazer a captura na boca. Foram utilizados pilares de grande altura, da altura máxima que existia disponível, e os retentores fêmea. Foi feita a proteção para que o acrílico não abrace o retentor, o abátment. E aqui, posicionadas as fêmeas. Só que nessa posição, a gente pode utilizar o que vem de fábrica, que é, se existir divergência entre os implantes, você pode fazer uma correção de divergência ou convergência com esses tipos de posicionadores. Então, existe o posicionador reto, que é de 0 grau, se tiver um favorável posicionamento entre os implantes. Se houver uma leve inclinação, você pode usar um retentor, um posicionador de 7 graus, e se houver uma divergência um pouco maior, 14 graus para tentar corrigir. Porque se houver uma divergência muito grande, aí não é nem indicado, né, se fazer isso. Então, posicionada a prótese superior e inferior no paciente, utilizando, o paciente teve aí
uma semana, né, de problemas, com um pouco de excesso de cobertura pela flange vestibular, a inserção muscular dele era muito baixa, foi corrigido, desgastado e feito polimento da estrutura, e aqui a situação final dele. Então, essa situação final dele aqui é com as próteses em boca, então os lábios dele aparecem de uma forma um pouco melhor, não existe contração de músculo de mento para tentar fechar esse espaço. Então, na comparação com as fotos de perfil, nós temos ele aqui, ó, na situação como ele veio, pedindo para ele fazer oclusão, como ele se portava quando pedia para ficar em repouso e como ficou a situação dele final. Essa aqui é a Universidade de Tufts, lá em Boston, o laboratório didático deles. Outra paciente, com 64 anos, esse caso foi feito em 2012. A paciente já era uma paciente que ela já vinha de longa data utilizando prótese parcial removível inferior. Então, ela tinha uma prótese total na superior, uma PPR na inferior, problemas com endodontia nos dentes que seguravam essa prótese parcial removível, em 2000. Em 2008, ela ainda permanecia no conjunto PT-PPR. Em 2013, os dentes já estavam com bastante problema de fratura, e aí ela, por fim, optou por fazer a extração desses dentes remanescentes, até porque os dentes remanescentes dela, que ela tinha, eram 5 na parte inferior, os 4 incisivos e um canino, que eu não lembro qual lado que era o canino. Então, em 2003, ela optou por fazer uma over, colocou os 2 implantes. Então, essa era a situação. Numa situação, inclusive, de que ela tinha a mandíbula muito projetada e para se segurar a prótese superior, a gente tinha uma situação muito desfavorável. Então, em 2012, foram colocados os implantes, posicionados os retentores e partimos para a captura em boca dos retentores. Os retentores, as fêmeas, estão posicionadas, mas lembrando, a atenção eles estão posicionados aqui, mas não foram capturados dessa forma. Lembrem-se que eu mostrei aqueles anéis de plástico para tentar deixar eles o mais reto possível, para que não tivesse deslocamento, porque essa divergência de retentores, se fosse feita essa captura dessa forma, o que acarretaria seria uma diminuição da retenção dessa prótese. Então, foi verificado qual o espaço disponível para fazer essa retenção. Então, com material leve de impressão, nós injetamos a borracha dentro e verificamos se existe alguma região, aqui, ó, na ponta da seta, existe alguma região de perfuração que exija que eu abra mais espaço no acrílico para que não bata nenhuma parte do teto da cápsula. Então, verificado, abre mais espaço e daí faz a captura em boca. Então, a prótese aqui já está com os retentores, foi feito o acabamento e polimento da peça, e a peça foi entregue. Aqui uma vista bem próxima, então a gente vê como as bordas, né, da lamela de ouro, elas estão íntegras. Acabei de entregar essa peça. Situação de repouso. Sorriso. Em 2017, a paciente volta, né, se queixando da falta de estabilidade das peças. Então, a gente
verifica como, olha só, a comparação de 2012 para 2017. Olha como a superfície dos dentes, elas estão mais brilhantes, mais íntegras, mais translúcidas. Aqui já perdeu um pouco a translucidez, porque houve o desgaste da própria superfície, da parte mais translucente dos dentes. Além do que, o próprio acrílico, ele também perdeu um pouco mais do brilho. Por quê? Pela ação da própria higienização. Então, numa vista lateral, uma prótese muito bem higienizada, aliás, né, eu tenho que chamar atenção para isso, que o paciente higieniza a prótese muito bem, e aqui em situação de protrusão. Mas a gente observa que existe já, né, algumas perdas de ponto de cúspide, mas nenhum problema mais. Numa vista, então, esta prótese, ó, 2012, esta era a prótese que eu entreguei. Em 2017, a mesma prótese, só que aqui já com alguns sinais de acúmulo, e o que foi trocado apenas, trocado as lamelas. Então, a vista oclusal das duas peças, superior e inferior. Isso aqui é o professor Daniel Buser, que vocês devem já ter ouvido falar, publica bastante artigos sobre implante, lá da Universidade de Berna, Suíça. Mais um caso. Paciente de 82 anos, o caso foi conduzido em 2007, também em O-Ring, Straumann, também feita a cirurgia pelo professor Roberto Hessibara, numa situação de paralelismo muito favorável, os retentores, os abattements, moldagem. Então, vejo que aqui foi feito o sistema não de captura na boca, mas foi feito o sistema de moldagem para fazer a acrilização da peça no laboratório. Então, modelo, análogo, as lamelas, os retentores sem as lamelas, que aí você tem que parafusar as lamelas e chegar num parafusamento total, como aquela regra, né? Que aí você vai, conforme vai abrindo da situação mais apertada possível, você vai folgando ela para ter uma retenção que seja passível de remoção pelo paciente, para poder fazer a higienização. A peça posicionada no modelo de gesso, e aqui até uma vista, né, com a resina acrílica incolor, a situação dos retentores dentro do acrílico. A prótese total superior, numa vista da área que vai entrar em contato com a mucosa, e aqui, ó, retentores praticamente prensados dentro do laboratório, sem sinais de porosidade, é uma outra vantagem de ser acrilizada em laboratório. Aqui, as duas peças, uma sobre a outra, e agora posicionadas na boca. Então, o paciente com elas ocluída, em sorriso. Quase 2 anos depois, em 2009, a paciente vem e se queixa da retenção. Então, foi feito o quê? Não só a troca das lamelas, como eu iniciei com troca de lamelas, não tinha resolvido, eu peguei e optei por tirar toda a cápsula. Então, foi feito escavamento, e aí, conferido se existia espaço para colocar as cápsulas, aqui já, né, demonstrando um pouquinho de deficiência da higienização, e uma coisa que eu quero chamar a atenção é que se vocês olharem entre o retentor bola do direito para o esquerdo, vocês observam uma coisa que não é muito comentada, mas existe o desgaste metálico do retentor. Então, foram trocados retentores também, os abattements, e posicionado novos retentores fêmeas também. Em novembro de 2012, o paciente aparece depois
Ó, aliás, 5 anos depois, né, ela vem com as próteses se queixando de estabilidade novamente, só que foi repentina, ela falou que foi repentina. E aí eu fui testar, encaixar, não encaixava. O lado direito, ele praticamente escapava. Observando um pouco mais a fundo, resíduos alimentares de provavelmente casca, né, de cereais estavam no fundo do retentor e não deixava a cápsula abraçar completamente o retentor. Em novembro de 2012, o paciente então vem com a prótese já com um bom desgaste, sem brilho, numa comparação, como foi entregue a prótese em 2007, um grande brilho superficial, bordas incisais íntegras, uma boa translucidez e 2012, superfície acrílica rosa, fosca e bordas incisais já desgastadas e com pouco brilho também. Controle radiográfico, os implantes continuam da mesma forma, né? É um bom nível ósseo ainda. E, para quem não acredita que existe o desgaste do retentor, ou bola, tem aqui um artigo justamente fazendo o estudo de como acontece esse desgaste após 1, 3 e 8 anos. Então, só para demonstrar, olha lá, novamente o desgaste. Em 2014, a paciente veio com necessidade de troca de retentores, tanto do bola quanto do attachment, e necessidade de troca de prótese. Só que daí ela exigiu o quê? Ela exigiu que ela queria uma nova prótese, porque a prótese já estava com dentes escurecidos, com dentes desgastados. Só que ela já tinha, em 2014, 90 anos. E o que ela me pediu? Particularmente, ela pediu o quê? Dentes mais claros e dentes com pontas. Obviamente que você já pensa, mas isso não é do seu, não combina com a sua idade. Ter dentes muito brancos e dentes com pontas íntegras. A fábrica, ela faz, mas geralmente a gente desgasta. Então, de início, ela já pediu assim, e aí nós chegamos, depois de todos os cálculos, todas as provas, ela ficou satisfeitíssima com esse resultado estético. Muito satisfeita e saiu, poderíamos dizer assim, quase que soltando o rojão. Mas não deu uma semana de uso, a paciente ela veio reclamando do quê? Ela veio reclamando que ela não conseguia mastigar com os dentes. E por que ela não conseguia mastigar? As pontas de cúspides eram efetivas para fazer mastigação. Só que o movimento mecânico, a capacidade muscular dela não tinha mais a capacidade para fazer uma boa abertura bucal e levar para o golpe mastigatório. Então, são golpes curtos. Quanto mais avançada a idade, os golpes mastigatórios, eles são mais curtos. Eles não têm uma amplitude muito grande. Então, não cabe esse tipo de dente para uma paciente de 90 anos. Resultado final, perdeu a prótese, teve que fazer próteses com dentes mais curtos, sem cúspides tão evidentes. Mas só para demonstrar, né, o resultado da prótese, como que ela ficou ao final, muito bonita, mas não funcional para uma paciente de 90 anos. Então isso a gente tem que pensar que no mercado, o mercado ele tem situações de oferecer dentes que já venham desgastados de fábrica. Então, todas as marcas praticamente de dentes têm as situações com seus diferentes ângulos de desgaste já de fábrica, inclusive até com ângulos de 0 grau, como esse daqui, orthoplane. Bem, só para relembrar, não poderia esquecer que
essa apresentação foi fundamentada no Treatment Guide 4, que é para pacientes edêntulos. Dá os créditos aí para onde a gente se embasa nas nossas ações e nas nossas aulas. Esse é mais um caso de uma paciente que recebeu também um tratamento de over ou ring. A consulta inicial dela foi dia 30/9/2011. Em 4/11/2011 eu entreguei essas próteses e aí ela não conseguia encaixar essa prótese. Por mais que eu instruísse os familiares de como fazer o encaixe da prótese, ela tentava encaixar por si só e ela ia ficando irritada, porque ela não conseguia, de uma forma efetiva e de primeira, encaixar a prótese sobre os retentores. Desculpa, passei um slide. E aí, olha só, pelo fato, ela, com 89 anos, não conseguia ter uma efetividade no encaixe, né, de uma forma mais precisa. Então, olha só o que acontecia. Lesões, machucava o rebordo, o assoalho de boca, o desgaste dos retentores foi intenso, porque ela forçava, não achava o encaixe. E aí ela fez uma coisa que ela tentou resolver lá pela cidade dela, que foi fazer uma prótese total superior. Só que a prótese total superior, depois de todo aquele tempo que ela não retornou para fazer as revisões, que eu fui entender por que ela não conseguia encaixar a prótese. Olha o que ela fez. Eu tinha entregue uma prótese superior para ela, que encaixava perfeitamente com a oclusão da parte de baixo. Mas ela pensou em tentar dar estabilidade na prótese inferior fazendo uma nova superior. Nessa nova superior, foi confeccionada sem um encaixe que seria satisfatório da parte oclusal da superior com a inferior. Então, do que ela se queixava? Da falta de retentividade da inferior. A superior estava soltando algum material que ela não sabia dizer o que era. Eu examinei essa prótese superior, também não achei nada de problema. Aí pensei, se ela tem a minha prótese que eu fiz a superior, talvez se ela sente que tem falta de estabilidade na prótese superior, então eu teria que reembasar essa prótese superior. Houve quebra, daí ela até citou que tinha quebrado a superior. Aí, por um acaso, o filho dela pegou e falou assim, mas a prótese dela, a gente trouxe a superior. Eu falei, mas onde que está a superior que eu fiz? Está no porta-luva, eu vou lá pegar. Enquanto o filho foi lá pegar, eu comecei a analisar os retentores. Vejam a diferença do que é um retentor íntegro, zerado, com as suas bordas, as lamelas de ouro aqui, os 4 segmentos, né, com a borda bem nítida em 90 graus, e aqui quanto houve já de desgaste e esmagamento dessa borda nos 2 retentores que ela possuía. Numa visão só de retentores, olha um retentor quando ele é entregue de fábrica e o retentor, o que ela conseguiu fazer. Aí o filho trouxe a prótese superior. Está aí a prótese superior, com um encaixe bom de mastigação, perfeita na oclusão, não gerava a instabilidade da inferior, um pouco pigmentada na parte cervical, pelo tempo que já tinha se passado. E aí, às vezes, você pensar, o paciente, com qualquer tipo de tratamento com implantes, ele precisa ter revisões periódicas. E a tendência é que os pacientes que principalmente utilizam as próteses removíveis são os que mais pensam que não precisam mais voltar para o dentista para revisão. Então, eles são negligentes com a parte de higienização, são negligentes com a parte de ter cuidado com a prótese. Alguns pacientes mastigam, né, falam que comem todo tipo de alimento, abrem
embalagens com os dentes, e a gente sempre atenta, não pode ser feito isso, não pode ser feito isso. Mas o paciente, às vezes, ele por si só, ele acha que o pensamento e o raciocínio dele vale muito mais do que a nossa recomendação. Então, agora, ainda, eu quero apresentar, dar mais uma ênfase em cima do Novaloc. Como eu disse para vocês, é um sistema que provavelmente é o que vai substituir todos os outros, pelas características, né, de resistência, de lisura, de variabilidade de retenção. Então, o sistema Novaloc. E agora tem um outro sistema aqui em cima, com a mesma característica do material, é um implante de diâmetro muito reduzido, também com seus diferentes tipos de retentores, em diferentes graus de retenção. Esse sistema se chama OptiLock, em que você coloca aí, o que é indicado são 4 implantes de diâmetro reduzido para inferior e 6 implantes de diâmetro reduzido para superior, se você for fazer o sistema de over. A superfície do implante SLA, que tem uma previsibilidade muito boa de osseointegração, já tem grandes evidências científicas essa superfície, uma baixa prevalência de periimplantite e ainda a preservação óssea. Além disso, ele aceita também uma diferença de grau de divergência ou convergência de 40 graus, e outra grande vantagem que também chama atenção é qual é a altura que ela ocupa. Então, ela pode ocupar no retentor da prótese apenas 2,35 milímetros. Isso daqui é um retentor muito baixo, mas muito baixo. Isso daqui é aplicável, poderia dizer que é aplicável para quase todos os tipos de paciente que for utilizar uma over com sistema independente. Então, essas são as últimas fotos aí para exemplificar, só para mostrar para vocês, em situações, né, dos cursos que foram feitos na Universidade Harvard, em Boston, em 2015, em 2016 na Universidade de Berna, em 2012 também Harvard e 2013 em Berna novamente. Então, pessoal, era basicamente um conceito para que vocês tivessem, eu diria assim, de uma experiência do que eu tenho, né? Não posso dizer que a minha experiência é a experiência maior, não é esse o propósito, mas é uma experiência, dizer o que é uma experiência particular que eu tenho em cima de over, principalmente no sistema Straumann, né? Então, é lógico que pode existir várias opiniões com outros sistemas, principalmente com neodente, até que eu não tenho muita experiência com neodente, mas eu faço também. Mas para dizer para vocês, passar uma mensagem do pouco do que a gente adquiriu nessa caminhada. Ainda temos muito a aprender sobre o sistema, inclusive sobre componentes, né? Como eu disse, Novaloc, OptiLock entrando aí no mercado e que a gente só manuseou eles de forma laboratorial, sem experiência clínica ainda, mas que provavelmente vai ser o que tomará o lugar aí dos futuros tipos de retentor disponível no mercado. Que estruturou esse curso e me chamou para que eu pudesse apresentar a minha parte e agradecer a todos vocês que me prestigiaram até agora nessa apresentação e dizer uma boa noite para todos e agora, na sequência, vocês coloquem as perguntas que eu vou tentar solucionar suas dúvidas. Muito obrigado pela apresentação. Eduardo. Sim. Eu que agradeço você pela apresentação. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio.
Eu não pude acompanhar totalmente, mas uma parte eu consegui pegar. Então, Certo. parabéns aí. Obrigado por partilhar a sua experiência. Você que investe muito nisso, você mostrou aí os locais que você esteve, adquirindo conhecimento, trazendo aqui para a gente, contribuindo. Mais uma vez, obrigado aqui para você participar desse grupo, desse curso, né? Porque acrescentou muito. Você tem mais uma aula ainda com eles, né? Tenho. Então a gente ainda não terminou sua participação, a gente ainda vai ter o prazer de ter você aqui. Muito obrigado. Viu? E eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveita que ele está aqui, que conhecimento ele tem bastante para passar para vocês. Então, acho que é isso aí, Eduardo. O pessoal está satisfeito, tem eles. Isso aí também, Eduardo, vai ficar gravado, tá? E Certo. aí a gente vai colocar uma plataforma para que todo mundo possa assistir. Uma parte do pessoal tem assistido somente pela internet, porque a gente está fazendo essa variação de horário, cada professor pode ir num horário, e obrigado por você antecipar hoje, porque aí daqui a pouco os residentes têm aula também, né? Então, Né? falta 10 minutos para eles. E daqui um pouco eles vão continuar no outro lugar lá. Então, também tem aí, a gente está gravando, e aí você, depois o resto do pessoal vai entrar em contato com isso daí, tá? Então, Mas eu estou assustado que ninguém tem uma pergunta. pessoal, vamos, acorda aí. Diogo, Márcia, Fernanda, Wesley, você ia abrir? Vai, Wesley, você mesmo. Eu fiquei com dúvida em relação, o professor comentou que faz o acompanhamento, Certo. né, dos casos. E como que seria essa Sim. periodização do acompanhamento dos casos desses pacientes com essas próteses? Anual. A periodização tem que ser anual, com controle radiográfico dos implantes e controle clínico. Wesley falou ok, agradeceu. Aliás, o Wesley, ele não é. O Wesley é da periodontia, não é, Wesley? Do grupo Não, da perio? Não? não, Não? ele é da prótese, eu não empurro ele para lá, não, ele é daqui. Está fazendo trabalho de Não, pesquisa é que eu achei comigo. que o Wesley fazia parte também do Study Club da perio. Não sei se ele faz também, mas é da prótese. Ah, Tá tá. fazendo. Achei que era da perio também, o Wesley. É. Porque na perio também é muito debatido sobre essas questões de controles, né? Sobre os implantes e a parte de prótese. Uhum. Professor, esse sistema Novalock, ele é muito mais Certo. caro que os outros sistemas ou Não, não é muito mais funcionaria em caro, Viana? não. Não? Ele praticamente tem um preço bem próximo do Bola Tétman. Mas tem muitas. O que demanda, que é diferente, é porque você tem que ter, diferente dos componentes do Bola Tétman e da barra, é que você tem poucas ferramentas para trabalhar no Bola Tétman e na barra, que você tem que adquirir da Straumann. Porém, no Novalock, você tem que adquirir muitas ferramentas para fazer substituição daqueles retentores, para posicionar retentor. Então, ele é demanda um pouquinho mais de investimento para quem for trabalhar. Mas não para o paciente usuário, né? A peça que ele vai utilizar, o custo é muito próximo. Entendi. Obrigado. De nada. Professor, eu fiquei Sim. com dúvida daquele caso que a paciente tinha feito uma outra prótese na cidade dela. Na resolução, depois no final, ela voltou a usar aquela que o senhor tinha feito?
ela foi embora, eu poderia dizer assim, que ela foi embora com a prótese que eu fiz na boca, Ah, tá. né? Agora, daí, depois ela não retornou mais para fazer controle. Entendi. Então, são casos assim que a gente gostaria muito que o paciente voltasse para a gente fotografar, radiografar, mas o paciente, às vezes, pela idade, né, muito avançada, às vezes se sente... E eles falam mesmo, paciente, principalmente paciente de longa distância, eles não gostam mais de viajar, né? É sofrido, fica com dor para vir, então reclama demais e acaba abandonando os controles. Pois é, deu uma dó, porque estava tão adaptada, né? Tava, e você vê Totalmente. pelo desgaste superficial e pela pigmentação nas cervicais, que já era uma prótese que ela estava levando há um bom tempo, né? Sim. Então, é uma curiosidade mesmo. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos perguntar, pessoal. Mariana, Heloísa, Thaís, Gabriel. Aí, Gabriel, vamos lá. Professor, o senhor comentou de forma rápida sobre um artigo que demonstrava o desgaste na parte da bolinha, né, do O-ring. Esse artigo ele tratava a parte retentora da fêmea como metálica, certo? Ou não? Não, do macho. Do Do... desgaste do macho. Então, o desgaste do macho é causado pelo atrito com a fêmea, certo? A porção retentora desse sistema era metálica, ela não era de um polímero. Ou era? Não, era metálica. Metálica. O senhor tem conhecimento de desgaste do macho por atrição com polímeros? Se algum Olha, artigo na eu poderia dizer literatura, que o que alguma eu tenho de coisa? experiência, não vi artigo, mas o que eu tenho de experiência é ver aquela camada dourada do retentor nacional perder a cor. Entendi. Entendeu? E aquela camada dourada, ela vai se perdendo com o tempo. Já vi isso. Porque, às vezes, eu nem acho que talvez seja o retentor exclusivamente que cause a perda daquela coloração dourada do retentor nacional, mas talvez até ao tipo de dieta do paciente. Ah, entendi. Né? Legal. Eu fiz a pergunta porque meu trabalho de mestrado, eu tenho visto algumas coisas sobre alguns polímeros e eu encontrei na literatura alguns artigos que dizem que pelo movimento repetitivo, alguns polímeros podem liberar radicais na sua superfície e podem causar algum ataque à estrutura metálica. Mas eu não encontrei nenhum artigo dizendo que desgasta a estrutura metálica do retentor, entendeu? É só numa forma geral, numa indústria, alguma coisa do gênero, não aplicado à odontologia. Certo. Mas obrigado, viu, professor? De nada, eu que agradeço. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que agora o pessoal está contente, Eduardo. Acho que sim. Fernanda, é um assunto amplo, muita coisa para se dizer em pouco tempo. Você acha que podemos encerrar, Eduardo? Sim. Deixa eu ver com a Fernanda, porque eu acho que é a Fernanda que está gravando. Sim, eu que estou gravando. Aí, Fernanda. Vou finalizar a gravação.